dar início à apresentação do título do nosso projeto, que é Abordagem Sistêmica das Interações Planta-Herbívoro-Microorganismo, Estímulos no Crescimento dos Mecanismos de Defesa da Planta a Pragas utilizando simbiontes de insetos como endofídeos. Bem, então eu vou dar início falando um pouquinho sobre insetos simbiontes. Então, hoje a gente sabe que micro-organismos, eles estão em todos os organismos, eles estão interagindo com todos os organismos, desde nós seres humanos, animais, plantas, e eles se trazem inúmeras funções, e com o inseto não é diferente. Então, micro-organismos simbiontes de insetos, eles trazem interação a níveis que levam, inclusive, a inovações ecológicas. Então, quando a gente pensa numa coadaptação entre inseto e seus simbiontes, a gente pensa que ele traz inúmeras funções de adaptação ao seu meio ambiente e adaptação entre esses dois organismos. Uma das funções desses simbiontes para o inseto é a suplementação de nutrientes essenciais, bem como o aumento do potencial digestivo através de enzimas, produção de enzimas, e também a defesa contra patógenos, parasitoides, com um aumento de moléculas bioativas, produção de moléculas bioativas. E é nesse ponto que hoje a gente está cada vez mais em busca de novas moléculas bioativas como uma forma de busca de novas ferramentas da biotecnologia. Então, essas moléculas bioativas, muitas vezes elas são compostos metabólitos secundários que são produzidos e têm uma importância muito grande, como eu disse, na ferramenta da biotecnologia, com o valor biotecnológico. Bem, então, como que a gente pode estar perguntando isso? De que forma que esses micro-organismos podem estar tendo esse valor para nós? Ele pode, então, simbiontes de insetos, eles podem trazer inovação? Então, a gente vem com essa pergunta. E como eu falei anteriormente, essa coadaptação do simbionte com o seu inseto não é só com o simbionte com o inseto, mas sim com o alimento desse inseto. Então, ele traz uma interação tão grande que auxilia, muitas vezes, o inseto, mas muitas vezes a própria planta. Então, essa coadaptação é o que a gente chama de corrida armamentista, onde um acaba utilizando do micro-organismo um do outro para acabar se beneficiando de alguma forma. Então, inúmeros trabalhos mostram hoje como esses micro-organismos simbiontes de inseto, eles podem levar a uma promoção de crescimento de planta, através da produção, inclusive, de fito-hormônios, e também, além da promoção de crescimento, que já é um benefício para a planta, também pode estar relacionado a mecanismos de defesa, como a gente pode observar nesse esquema. Esse esquema que está na figura, onde o inseto, ao se alimentar, ele ativa sinalizações e percepções à planta, que serão ativados receptores e, em consequência, a regulação de genes, proteínas, produção de metabólitos, levando, então, à resposta de defesa de planta, à resposta de mecanismo, ou uma modulação desse sistema. Então, a gente respondendo essa pergunta, sim, esses micro-organismos eles podem ser utilizados como novas alternativas para o aumento da produtividade agrícola e também pode ser usado no controle, no manejo integrado não só de pragas, mas também de doenças, como uma estratégia de uma forma mais sustentável. E como começou todo esse nosso estudo? Então, estudos prévios durante o meu mestrado, a gente buscou selecionar um grupo de micro-organismos e, através desse grupo, a gente fez exatamente as perguntas que eu descrevi anteriormente. Então, a pergunta foi, os insetos, esses simbiontes de insetos, esse grupo que a gente selecionou, eles podem promover o crescimento de planta? E a gente viu que sim. Acho que não está funcionando. Atrás.
E a nossa resposta foi que sim. Então, dependendo da forma da aplicação desse simbionte, seja ele via semente, seja ele via suco ou via foliar, e dependendo do micro-organismo, eles levavam uma resposta, sim, de promoção de crescimento. E a outra pergunta foi, ele pode ativar respostas de defesa de planta contra o próprio hospedeiro, no caso da Spodoptera, enfim. E sim, a resposta foi que pode levar a uma resposta de defesa, inclusive tendo um potencial biocida bastante elevado, como é o caso dessa bactéria, que foi uma bactéria simbionte da própria Spodoptera, que quando a gente fez a inoculação em planta, levou uma mortalidade de 100% das larvas que se alimentaram desse sistema. Pensando nisso, o nosso objetivo desse trabalho, do nosso trabalho agora, foi buscar entender como que esses micro-organismos associados a insetos podem influenciar diferentes aspectos na biologia e na fisiologia das plantas de milho e suas interações com o herbívoro e também com o patógeno. Dessa forma, então, a gente fez o uso de análise de metabolômica, de transcriptômica e de proteômica para tentar entender um pouco mais desse sistema, tanto da planta quanto da larva que se alimentou de todo esse sistema. E também um outro questionamento, um outro objetivo nosso foi se esses micro-organismos eles têm um potencial para o uso, para induzir a resposta imune do milho no sistema vetor patógeno representado pela Dálbulus maiz e o Spiroplasma concave. Sendo assim, então, a gente utilizou esse sistema, o nosso sistema foi, inicialmente, lá ainda no mestrado, a gente fez o isolamento de algumas bactérias, onde a gente fez o isolamento de 3 bactérias associadas à Spodoptera, seja eles residentes ou transitórias, da lagarta, do intestino da lagarta. A gente também fez o uso de um endofítico da planta do milho, que a gente usou como um controle positivo, e também a gente fez o uso de uma quinta bactéria, que é a Streptomyces novacesaria, que ela foi isolada da Acromyrmex coronatus, também para tentar, como se fosse um controle, onde ele é também um simbionte de inseto, mas não um simbionte da Spodoptera frugiperda, que é a praga que a gente também vai utilizar em toda a parte de herbivoria, de ensaios de herbivoria. Então, a partir disso, a gente fez toda a parte de inoculação, e isso vai ser para todos os experimentos. A gente fez a parte de inoculação via semente. Então, a gente, como eu falei anteriormente, lá no mestrado eu fiz toda a parte de entrega de várias formas, mas aqui a gente faz a entrega somente via semente. E a partir disso, viu essas interações tanto com o fitopatógeno Spiroplasma quanto o herbívoro. E a gente buscou, então, responder algumas perguntas. E aqui eu dividi a minha apresentação em materiais e métodos e, posteriormente, os resultados para ficar uma forma um pouquinho mais fluida, já que tem alguns experimentos que eles têm a parte de coleta de dados muito similares. Bem, e aqui, vendo a parte de métodos, a gente buscou entender esses micro-organismos simbiontes de insetos, quando inoculado na semente, eles estabelecem uma relação endofítica, ou essa inoculação ele está levando a uma produção de um metabólito, de um composto, que está fazendo com que leve aquela mortalidade do inseto ou aquela promoção de crescimento de planta. Então, nesse ponto aqui, a gente buscou entender isso. Qual a relação, se é endofítica ou não. Para isso, a gente fez a transformação usando o plasmídio GFP. Posteriormente, a gente fez a inoculação na semente do milho, fez o plantio e, em seguida, fez a observação em microscopia confocal, onde aqui a gente pode observar um dos micro-organismos transformados, e também fez a quantificação via qPCR, para ter uma validação também e para quantificar e melhor monitorar esses micro-organismos. Aqui, nesse caso, a gente fez para raiz e para folha. Uma outra etapa que a gente também fez
foi, lembrando que teve essa parte de mortalidade de inseto, a gente pegou um grupo de genes que estão relacionados à resposta de defesa e fez a quantificação via qPCR para verificação se tem alguns genes desses que estão sendo ativados ou, enfim. Bom, uma segunda parte do capítulo 2 ainda, que está relacionado a compostos voláteis. Então, aqui a gente buscou entender se, ok, está matando a larva, e será que em adultos tem algum efeito? Então, a gente fez a coleta dos voláteis e também a gente fez alguns testes de preferência de oposição, justamente para entender se ocorria ou não ter essa relação entre volátil e oposição. Preferência de oposição, no caso. Então, a gente montou esse sistema de coleta de volátil, fez a análise em GCMS e, posteriormente, fez todas as análises constitucionais. E aqui a gente fez o experimento tanto em laboratório quanto em semicampo, onde, em laboratório, nós sempre colocamos plantas controle com plantas tratadas, com essa forma de preferência. E, no caso do semicampo, a gente colocamos 3 plantas de cada tratamento. Lembrando que, nesse caso aqui, a gente fez os 6 tratamentos, assim como eu descrevi anteriormente. E aqui, para o capítulo 3, 4 e 5, que estão relacionados com nossos questionamentos aqui são, e esses micro-organismos, eles podem levar a uma regulação transcricional? Ainda, eles podem alterar o metaboloma? Ou podem modificar o proteoma? Então, eles estão relacionados a esses capítulos. Como eu falei anteriormente, essa parte inicial é sempre da mesma forma, a inoculação, onde a gente fez a coleta tanto de planta, somente com a inoculação, sem o dano, e também fez a coleta dos dados das plantas com o dano de herbivoria pela Spodoptera e também da própria Spodoptera. E aqui foram feitas algumas análises. Então, para larva, para planta com dano e para planta sem dano, nós fizemos as análises de GCMS para tentar observar a parte de compostos primários, metabólicos primários. Também fizemos para a proteômica, para esses três organismos de exposição. Já para transcriptoma, fizemos a coleta de amostras para larva e para planta com dano. E para LCMS, tendo em vista a busca de metabólitos secundários, nós fizemos a coleta, então, de plantas com dano e plantas sem dano. Bem, e o último capítulo 6, a gente buscou, então, entender como esses micro-organismos, eles podem ser uma alternativa para o aumento da resiliência do sistema de planta cultivada, no caso o milho, né, contra o enfesamento. Então, aqui também, da mesma forma, a gente fez as inoculações. 13 dias após a emergência, a gente fez a infecção com as cigarrinhas. E aqui a gente tem plantas controles que não foram infectadas com a cigarrinha, plantas infectadas com a cigarrinha, mas sem, que elas não tinham infecção com o enfesamento, com o espiroplasma, e plantas inoculadas com a cigarrinha e com a infecção, com o enfesamento, no caso. Posteriormente, a gente fez a coleta aos 45, 64 dias das variáveis, das diferentes variáveis, dentre elas altura de planta, diâmetro de pomo, peso de massa seca, quantidade de clorofila, temperatura do céu, enfim, as várias variáveis, incluindo também a quantificação desse enfesamento nas plantas do milho, do espiroplasma, o número de cópias de espiroplasma no milho. Além disso, a gente fez também uma validação a campo, onde a gente buscou, então, avaliar tanto o número de espiga por planta, score visual, acamamento e também produtividade, que são
as variáveis que mais acabam sendo alteradas na sintomatologia do enfesamento. Bem, e aqui, indo para a parte B, resultados, e voltando ao capítulo 2, esse capítulo ele faz parte de uma publicação que acabou de ser publicada no início do mês passado, e essa publicação ela faz parte dos dados, não só desses que estão aqui, mas também dos dados do mestrado, que é aqueles que eu disse anteriormente, que tem os dados biológicos, de mortalidade, promoção de crescimento e outras variáveis. Então, como eu disse anteriormente, a gente fez a escolha de alguns dos genes que podem estar relacionados à resposta de defesa de planta contra herbivoria, incluindo alguns genes da via do etileno e do GDPS, que é ligado a fitolexinas. Então, como a gente vê aqui nesse esquema, esses genes que estão marcados em vermelho, eles estão ligados em várias rotas, digamos assim. Eles não trabalham de uma forma, normalmente, eles não funcionam de uma forma única. Eles estão interligados com uma série de outros genes, outros fatores, e eles levam uma resposta, como se fosse uma resposta cascata, onde um vai ativando o outro até chegar na resposta final. Então, aqui a gente pode observar que, por exemplo, o inibidor de protease no milho, ele levou a um aumento comparado algumas das outras bactérias. E, assim, são para alguns dos outros genes que têm essas variações dependendo da bactéria que a gente está observando. E aqui a gente entra naquele contexto onde a gente quis entender se esses micro-organismos eles tinham uma ação endofítica. Então, dessa forma, a gente pode observar nessas figuras acima as plantas controle, que tem uma autofluorescência natural da célula. Aqui, vocês conseguem observar o aglomerado de bactérias que são consideradas endofíticas, né, que tem uma ação endofítica, para o tratamento SFM05, que ambas são enterococos, são associadas ao intestino da lagarta. Aqui a gente consegue observar de uma forma mais nítida essa figura, né? O mesmo observado para esses outros tratamentos. Então, claro, cada bactéria ela é um gênero diferente, então ela vai se comportar de uma forma diferente. Algumas acabam tendo um tamanho um pouco maior, tamanho um pouco menor, então elas acabam tendo um comportamento um pouco diferente. Mas aqui, por exemplo, nessa bactéria, que é uma bacillus, a gente consegue observar uma quantidade muito grande de colonização dessas bactérias. E também a gente fez a validação via qPCR desses micro-organismos, onde a gente observou que ocorreu uma tendência muito grande de ter um maior número de bactérias de célula bacteriana em raízes do que em folha. Isso para todas as bactérias. Então, a gente consegue confirmar que, sim, a bactéria continua ali, ela continua colonizando a planta, mesmo após a planta crescer, a planta ter o seu desenvolvimento, ela se mantém dentro da planta colonizando. E aqui a parte de oviposição e também de volátil, onde a gente observa que esses micro-organismos, eles têm perfis de voláteis bastante únicos. A gente observa que, por exemplo, que é o controle, e aqui são as outras bactérias, a gente observa voláteis que são únicos, então grupos de voláteis únicos. Alguns são muito similares entre as bactérias, mas não têm a presença em plantas controles. E aqui pelo PCA a gente observa essa separação do cluster também bastante nítida. Por os experimentos de oviposição, de preferência de oviposição, a gente consegue observar que em semicampo, uma das bactérias, que é uma Enterococcus, ela teve um número de ovos bastante elevado por planta. E a gente consegue observar que manteve essa tendência do número de ovos, de massa de ovos, total de massa de ovos, também em laboratório.
O que nos chama a atenção é que, por exemplo, essa SFD05, ela teve uma redução, né, comparado, por exemplo, a SUS01, e quando em laboratório, aqui em laboratório a gente fez também a mensuração em gaiolas, a gente observa que ela não teve preferência nem pela planta controle, nem pela planta tratada, mas sim pela oviposição em gaiolas. Então, a gente vê uma quantidade bem grande de ovos nas paredes da gaiola. Bem, e como conclusão desse primeiro capítulo, então, a gente observou essa colonização das bactérias enquanto endofíticas, tanto na raiz como na folha das plantas. Também a gente observou a expressão de alguns genes que estão ligados a respostas defensivas da planta do milho e também alguns voláteis que foram alterados com essa inoculação. Então, a gente pode, então, dizer também que a mudança desses voláteis não afetou os adultos de Spodoptera, pela preferência pela oviposição, mas sim afetou o número de ovos ovipositados em cada planta. Bem, para o capítulo 3, aqui eu começo com a descrição de como esses micro-organismos modificaram a transcriptoma tanto do inseto, do Spodoptera, como das plantas. Bem, aqui a gente observa para as plantas de milho que foram inoculadas, a gente observa de novo essa separação bastante clara, tanto aqui pelo PCA, pelos clusters, como pelo heatmap. A gente observa que tem um grupo bastante, algumas vezes únicos, algumas vezes similares, mas entre bactérias. E também a gente, através dessas análises, a gente conseguiu fazer pegar alguns dados de interação transcritos, onde a gente conseguiu observar que tem uma presença muito grande de transcritos relacionados a vias de compostos secundários, a vias do metabolismo do ácido linoleico, ao metabolismo do alfa-linoleico, que são vias que são bastante importantes na resposta de defesa de planta. Então, e aqui a gente consegue observar, inclusive, dentro de cada nó, a abundância desses micro-organismos, quando inoculado na planta, em cada um dos nós. A gente observa que tem uma tendência muito grande de alguns micro-organismos terem uma abundância muito maior, dependendo da via. E aqui, para Spodoptera frugiperda, também a gente consegue ver essa separação, o mesmo como anteriormente com o PCA. Inclusive, né, tendo essa separação e tendo esses transcritos únicos dentro de cada um desses micro-organismos. No caso, dessas plantas que foram tratadas com esses micro-organismos. E aqui a gente observa também as vias relacionadas à regulamentação da resposta ao estímulo, vias como a MAP-quinase, que são vias de sinalização de cascata, a via da sinalização de receptor de tirosina, enfim, uma série de vias que eles estão relacionados tanto à sinalização quanto à regulação de resposta a estímulo, que são vias bastante importantes para o inseto. Bem, como conclusão, a gente observa que essas inoculações com micro-organismos associados a insetos, eles podem alterar, sim, o transcriptoma, a dinâmica do transcriptoma, tanto do inseto quanto da planta, e tendo uma resposta, inclusive, de bactéria específica, porque como a gente observou, e isso a gente vai ver também nos próximos capítulos, que essa resposta ela é bastante específica para cada uma dessas bactérias. Bem, para o capítulo 2, quando a gente observa, então, essas mudanças, esses efeitos na metabolômica do inseto e também da planta, a gente observa que os dados também ficaram bem separados. Então, aqui a gente consegue observar, e aqui a gente adiciona o fator de planta com dano e planta sem dano,
Então, aqui a gente observa nitidamente que as plantas com dano ficaram bastante separadas da planta sem dano, e aqui também entre os tratamentos houve essa separação. E quando a gente olha o heatmap, a gente consegue observar que plantas com dano, eles têm uma quantidade de transcritos bastante diferente daquelas plantas sem danos, que já é o esperado, que acaba levando a uma ativação de diversos outros transcritos, tudo mais, metabólicos, no caso. E aqui, então, a gente está observando os dados para LCMS, os anteriores eram para GCMS, que era para metabólitos primários, aqui a gente está falando de metabólitos mais relacionados a metabólitos secundários. A gente observa também essa separação, planta com dano, planta sem dano, planta com dano, planta sem dano, e aqui também entre os tratamentos. Só que aqui a gente observa que tem uma separação muito maior dos tratamentos quando a planta é danificada. E isso é observado, inclusive, no heatmap, né? A gente observa essa separação, essa presença de compostos únicos mais presente em planta com dano. E aqui, só para ficar um pouco mais ilustrativo, né, a gente observa que plantas com dano e plantas sem dano, eles têm uma quantidade, inclusive, de classes e subclasses bastante diferentes. Então, enquanto isso aqui tem um número um pouco maior, esse tem um número um pouco reduzido, dividido nessas subclasses. Subclasses essas que têm um interesse bastante grande, porque produz, inclusive, flavonoides, isoflavonoides, fumarinas, uma série de ácido cinâmico, uma série de compostos que também estão relacionados a compostos tóxicos para a planta, para o inseto e tudo mais. E aqui os dados de GCMS, então voltando para os compostos primários, só que agora para lagarta, para Spodoptera frugiperda, que se alimentou de todo esse sistema. Então, de novo, a gente observa essa separação bem nítida, a gente observa alguns grupos específicos de compostos únicos, isso a gente pode observar também nesse gráfico, que tem alguns compostos que são únicos dentro de cada tratamento, incluindo alguns marcadores que a gente pode estar utilizando em cada um dos tratamentos. Bem, como conclusão, os simbiontes, a gente conclui, então, que esses simbiontes de insetos, eles, quando endofíticos, quando presentes e endofíticos, eles alteram o potencial da assinatura, do perfil metabólico da planta, e essas vias, então, elas podem estar explicando, elas estão explicando os nossos dados biológicos. E não só esses, assim como o de transcriptoma, o próximo que eu vou estar falando agora, o de proteômica, eles podem estar explicando todos esses nossos dados biológicos que eu descrevi. Bem, e aqui relacionado, então, à alteração da proteômica, tanto do milho, quanto de larvas de Spodoptera. Bem, e falando, então, de planta com dano e planta sem dano, a gente observa essa separação, novamente, a planta com dano, planta sem dano, e isso, planta com dano, planta sem dano, e de novo essa separação bem nítida dentro de cada tratamento, incluindo o heatmap, que tem grupos bastante específicos, principalmente em plantas com dano. Então, a gente observa aqui plantas com dano para o tratamento, para o controle, plantas com dano para o tratamento a SUS01, a SFP05, a SP45, enfim, ele acaba tendo uma quantidade muito maior de proteínas. E aqui a gente fez novamente aquele estudo de interação proteína-proteína, e a gente observa alguns grupos que são de bastante interesse, incluindo o Jimboa, que são vias que levam uma toxicidade muito grande, principalmente na planta do milho. Então, esses são alguns das vias que foram alteradas em plantas com dano e suas abundâncias dentro de cada tratamento. E aqui são as vias que foram alteradas, algumas das vias que a gente acabou tendo que filtrar,
senão acabava tendo bastante informação. E algumas das vias relacionadas à planta sem dano. E aqui, relacionado, então, ao proteoma da Spodoptera frugiperda, novamente a gente observa essa separação, novamente a gente observa essa nítida separação dos clusters, a gente observa também que existem alguns marcadores que a gente pode estar utilizando, e também temos uma quantidade de proteínas únicas para cada um desses tratamentos. E aqui a gente observa as vias que foram observadas, ou que foram as principais vias para a Spodoptera frugiperda, algumas dessas vias, como o metabolismo de glutationa, ou a biossíntese do ácido graxo, a oxidação do ácido graxo e biossíntese de aminoácidos, são vias bastante importantes no sistema imune do próprio inseto, e a gente observa novamente esses níveis de abundância relacionados a cada tratamento. Bem, como conclusão, a gente observa que a inoculação desses simbiontes em plantas com dano leva a uma resposta bastante forte de defesa da planta e tem impactos diretos no proteoma também da Spodoptera frugiperda. Também, as análises de proteômica, elas revelam, assim como eu falei anteriormente, essa resposta à espécie específica, que é bem nítido que quando a gente adiciona um simbionte de inseto à planta, a larva se alimenta, ela vai ter uma mudança bastante grande, bastante severa, dentro do seu transcriptoma, proteoma, metaboloma, inclusive tendo severas reduções de algumas proteínas e tendo um aumento de outras proteínas observados em Spodoptera, em larvas de Spodoptera. Bem, quanto ao capítulo 6, o último capítulo, a gente nós observamos a inoculação desses simbiontes de insetos e observou, então, a alteração nos níveis de enfesamento de espiroplasma. Aqui a gente pode observar, então, os dados exploratórios, que a gente tem uma separação, o que já era de se esperar, para plantas que tiveram a infecção com a cigarrinha, da infecção com o espiroplasma, daquelas que são as plantas controle, e o agrupamento de algumas variáveis. Então, aqui a gente observa que altura de plantas que tiveram a aplicação da cigarrinha com o espiroplasma teve uma redução, os níveis de SPAD, que é os níveis de clorofila também, teve uma redução, e a temperatura de copa de docel teve um aumento nessas plantas que tiveram um enfesamento de uma forma artificial. É que a gente consegue ver as correlações. Bem, e com a validação de campo, a gente observa, então, e aqui, nesse momento, a gente fez a utilização do blend. Então, aquelas bactérias que nós observávamos um interesse, ou melhor, uma conexão entre as respostas, entre ambas, a gente acabou utilizando, fazendo um blend e levando a campo, onde a gente observou que esse blend, ele levou a uma redução no acamamento da planta, levou também a uma redução no número de espigas, uma redução nos scores visuais e também, dependendo do híbrido utilizado, levou um aumento de produtividade. Sendo assim, os nossos estudos eles podem ser utilizados como um potencial para a indução de resistência sistêmica contra a espiroplasma e nós vamos precisar, então, de mais estudos conduzidos principalmente a campo para que venham a validar a reprodutibilidade desses resultados em condições de campo, já que tem uma série de condições, seja elas o próprio híbrido, solo, condições de clima e tudo mais. Então, é uma parte mais de validação. E como uma conclusão geral,
a gente observa que simbiontes modulam a resposta da planta e eles causam um impacto direto, não só quando inoculado na planta, mas também na interação inseto-planta. E agora a gente pode dizer que ele leva esses simbiontes, quando inoculados, ele leva uma reconfiguração da dinâmica e do sistema como um todo. Então agora a gente não está mais falando da bactéria, planta, inseto, a gente está falando de um conjunto. A gente está falando de um organismo que leva a produção ou a mudança de todo o contexto que está, seja a planta que está crescendo ou o inseto que está se alimentando desse sistema. Também, o entendimento sistêmico desses mecanismos envolvendo tanto a planta, o inseto, o simbionte e o patógeno, eles abrem perspectiva para o desenvolvimento de tecnologias de grande inovação e levando, então, a um aumento não só da produtividade de grandes culturas, como também uma ferramenta adicional no manejo integrado tanto de pragas como de doenças. Seria isso. Muito obrigada.